seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. E hoje temos a nossa aula de revisão, a nossa aula de número 57, né? A nossa revisão e avaliação. Então, vamos dar início. Porcentagem, sua representação numérica. Porcentagem está em muitas notícias do nosso cotidiano, não é mesmo? Entender como calcular essas porcentagens nos ajuda a entender melhor e utilizar também, né, melhor essas informações. E aí tem um símbolo gigante aqui da porcentagem, né? Temos aí, nós vimos também nas nossas aulas, de onde que, como, né, que esse símbolo ele não já veio pronto, assim, né? Alguém teve essa ideia e ele apareceu, o símbolo assim pronto, né? Ele tem toda uma história onde ele vem, né, sendo construído. Antigamente não utilizavam tantos símbolos na matemática, né? Depois foi visto aí que era necessário, né, colocar os símbolos, tá? Para facilitar, né, a linguagem matemática. Mas o que faziam antigamente? Eles escreviam, né? Em vez de escrever aqui, sabemos que isso aqui significa porcento. Escreviam por extenso, porcento, né? Porcentagem, tá? E nós vimos na nossa aula, né, uma historinha aí falando sobre isso. Depois a gente vai rever esse vídeo, né? Vamos voltar aqui então, né? Ó, então nós temos aqui uma bola, né, um círculo, um traço, né, um círculo, um traço e um círculo. E esse símbolo não veio pronto, como eu falei, né? Então, vamos aí verificar um vídeo falando justamente sobre essa história do símbolo da porcentagem. Vamos lá. Muito bem, estamos falando do símbolo da porcentagem. Vamos apresentá-lo. Muito bem. Nem sempre ele esteve nesse formato, dessa forma. Simplesmente, o que é porcentagem? É por 100%. Então, inicialmente, ele era representado simplesmente pela palavra por barra cento, por cento, né? Um número dividido por 100. A barra é de divisão. Depois, como em matemática nós gostamos de abreviar, né? É importante, né? O P começou a ficar só um P de por, né? E embaixo cento. P barra cento. Esse P ficou só um círculo barra cento, também foi trocado só por C. E depois esse C também foi trocado por outro círculo. Aí ficou círculo barra círculo. Viram como é interessante? E aí agora sim nós sabemos um pouquinho mais da história do símbolo da porcentagem. Vamos voltar à nossa aula. Obrigado aí, professor Alexandre, né, explicando um pouco mais aí sobre o símbolo da porcentagem, tá? Essa história, né? A história da matemática ela é muito interessante, né? Muitas vezes nós visualizamos algo aqui e a primeira ideia é que aquilo já veio pronto, né? E não é verdade. Demoraram muitos e muitos anos, às vezes centenas de anos, às vezes milhares de anos, né, para chegar onde nós estamos estudando agora. Tá? Foi uma contribuição, né? Nós tivemos grandes matemáticos, antigamente os matemáticos eram filósofos, né? Grandes filósofos, matemáticos, grandes estudiosos, pessoas assim que eram muito, muito, né, inteligentes para a época, né? Visionárias mesmo, e foram ajudando ao longo do tempo. Para hoje nós temos aí, estudando coisas que Pitágoras, né? Falamos aí em Pitágoras, acho que Pitágoras, se eu não me engano, são 400 anos antes de Cristo, né? Então é bem antigo, e hoje ainda nós estudamos, né? E temos aí os outros matemáticos mais contemporâneos que vão ajudando, né? Então vamos aqui para a nossa porcentagem. Aqui nós temos 57%, tá? Que diz bem o seguinte, como uma pergunta aqui, ó, como transformar porcentagem em fração?
Tá? A porcentagem, né, ela já tem essa relação aqui, nós temos que transformar ou esse símbolo, né, de porcentagem para fazermos os cálculos em fração, tá? Ou em decimal, né? 57 centésimos, ó. Até na leitura aqui da fração, quando nós sabemos fazer a leitura da fração, tá? Nós temos, já dá a ideia, né, do decimal, ó, 57 centésimos. Lembra que nós temos aqui na primeira casa, depois da vírgula, os décimos, e na segunda, centésimos. Então, se você tem dois números após a vírgula, nós estamos falando de centésimos, tá? E essa transformação aqui é importante porque nós iremos calcular, tá? Utilizando uma dessas formas, ou de fração ou decimal. Então, vamos praticar 1%, tá? Então, nós não vamos, para fazermos os cálculos, nós vamos utilizar ou formato de fração, ou, ó, como que faz a leitura dessa fração? 1 centésimo, né? Uma fração centesimal, que nós chamamos quando o denominador é 100. 1 centésimo. Ó. Se eu colocar 1 aqui, gente, estou na casa dos décimos, eu estou falando de 1 décimo, tá? Então não confunda. Aí você vai ter que botar, então, é 0 nos décimos, né? E a gente quer, ó, 1 centésimo, tá? Então tem que ter a segunda casa decimal é dos centésimos. 1 centésimo. 5%. 5 centésimos. 5 centésimos. 5%. Tá, ó. 5 por 100. Lembram da historinha aí do nosso símbolo aqui, né? Por 100. Então, 5 centésimos, ó. Se eu colocar o 5 aqui, tá errado, né? Isso aqui é o 5 décimos. Então, 5 centésimos. Transformamos, nós vamos utilizar ou na forma de fração ou decimal. 10%. Fácil, né? Agora, ó. Isso que é importante praticar. 10 centésimos. Agora sim, ó. 10, ó, centésimos. Tá? 0,10. E aqui é interessante que 10 centésimos, a gente pode o quê? Simplificar. 10 centésimos dá para dividir por 10. Tá? Para simplificar uma fração, você tem que dividir em cima e embaixo, o numerador e o denominador, pelo mesmo número, sempre, tá? Então dá para dividir por 10, dividido por 10 é 1, e 100 dividido por 10 é 10. Então, 10 centésimos, tá? É equivalente a 1 décimo, que é, ó, 1 décimo, 0,1. Vejam aqui, ó, 10 centésimos é a leitura, né? Mas quando nós temos aqui, ó, o zero, né? Lá nos décimos, nos centésimos, desculpa, né? Então, 10 centésimos, ele é 1 décimo, né? Então, todo esse entendimento é importante, né? E o 25%, agora vai ficando tudo mais simples, né? Ó, 25%, 25 centésimos, 0,25. Aí nós temos o 50%, que é igual a 50 centésimos, 50%, né? 0,50, né? Ó, 50 centésimos é a leitura desse número. Que nós já vimos que esse zero, ó, né? A gente pode também, isso é igual a 5 décimos. 100%, 100%, vamos colocar na forma de fração. Olha que legal. 100 por 100, que é igual a 1. Sempre quando você visualiza uma fração que o numerador e o denominador são iguais, tá? Nós estamos falando de 1 inteiro, tá? E agora 200%.
200 por 100 igual a 2. Tá? Então, depois de escrever a porcentagem em forma de fração, precisamos simplificar, se possível, tornando a fração irredutível, como nós vimos aqui, né? Ó, neste caso, né, 10 centésimos, lembrando que é igual a 1 décimo. Tá? As frações, então, essa fração dá para simplificar? 25 centésimos? Dá para dividir por 25 e dividir por 25, né? 25 centésimos é o mesmo que 1/4, né? Ó, 1/4. 0,25. Muito bem. Aqui na nossa fração 50 centésimos, também, se nós formos simplificar, dá para dividir por 50 e dividir por 50. Lembra que é sempre o mesmo número, né? Isso aqui é igual a 1/2. Ó, 1/2. 0,5 ou 0,50. Tá? Muito bem. Vamos aqui para problemas envolvendo porcentagem. O professor Alexandre foi comprar um ventilador, pois em Manaus as temperaturas subiram drasticamente. Normal, né? Verificou na loja que o produto originalmente custa R$200, mas está com um desconto de 20% na compra à vista. Sabendo que o professor Alexandre realizou a compra à vista, qual o valor que foi pago? Essa é a importância, né, falando aqui em matemática financeira, quando você tem aquele valor à vista. Eu comentei isso nas nossas aulas. Quando você vai comprar à vista, exija um desconto, um bom desconto, né? Porque você vai estar dando seu dinheiro todo ali à vista. Senão vale a pena, né, no caso, se você tiver um crédito, parcelar, se caso não queiram te dar o desconto. Eu aqui, né, pichinchei e consegui meus 20% de desconto, que é um bom desconto, que nós vamos descobrir agora, né? Ó, qual foi o valor que foi pago? Então vamos lá. R$200. Aí você ganha um desconto. O que a gente lembra? O desconto é menos, né? Vai ter uma subtração. Tá? Então tem esses 20% que vão ser subtraídos para diminuir o valor à vista. Tá? Então, para resolver esse problema, você pode usar uma fórmula, né? O que é a fórmula? Esse novo preço que está perguntando, né? Vai ser o quê? O preço original, que é os R$200, não é? E nós vamos calcular aqui, ó, é um desconto, então nós vamos subtrair, vai ter que ficar menor do que 200, tá? Que vai ser, como que a gente faz esse percentual? O preço original, que é os 200, vezes a taxa. Qual é a taxa do desconto? 20%. Tá? Nós vamos utilizar desse formato? Não, né? Nós vamos transformar esse 20%, tá? Ou nós vamos usar a forma de fração, ou 0,20, que é o mesmo que 0,2, tá? Muito bem. Ó, qualquer um desses formatos aqui, para fazermos as contas. Vamos multiplicar por 200, né? E descobrir aqui, ó, o que nós vamos descobrir? Que agora substituímos os R$200, que é o valor, e agora eu quero ver quanto que deu 20%, que vai ser o meu desconto. 200 vezes 0,20, tá? Você pode fazer essa conta também. 200, ó, vezes 20%. Tá? Olha que bacana aqui, ó. Quando você usa fração, tá? Ó, vamos dividir por 100 o 200, vai ficar... Quanto que é 100 dividido, 200 dividido por 100? 2. E aqui, né, vamos dividir por 100. 100 dividido por 100 é 1. Tá? Então, 2 vezes 20, ó, isso aqui ficou 2 vezes 20, que é igual a 40. Tá? Então, isso é igual a 40, 200 menos 40, R$160. Portanto, o novo preço do produto, após o desconto de 20%, R$160. Algo lógico, né? Você tem um desconto, tá? Você ganhou um desconto, então tem que ficar menor o valor, não pode ficar maior. Então, tem que tomar cuidado para não confundir, né? Você fazer o cálculo aqui, 20% de 200. E 20% de 200. 200, ele é múltiplo de 100, né?
Ele 2 vezes 100 é 200. Então, eu tenho em 200, 2 100, né? 2 100. É coisa lógica, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar. Então, o que é o 20%? 20% é 20 para cada 100. Se eu tenho 20 para cada 100, em 200 eu tenho 2, né? 2 vezes o 100, então é 2 vezes 20, que vai dar 40, tá? Então, já dá para fazer essa continha, é bem fácil quando esses valores são múltiplos de 100, né? Então, já deu 40, e aí você não pode esquecer que você tem que subtrair, porque é desconto. Eu quero um desconto, eu vou pagar menos, né? Então, tem que subtrair aqui. 200 menos 40, 160. Pronto, viu? Comprei um ventilador, né, com um baita de um desconto. R$40, né? R$40 aí vai dar para fazer outra compra, né? Outras coisas. Muito bem, vamos aí para o nosso próximo assunto aqui. Vamos lá. Um funcionário de uma empresa do polo industrial de Manaus recebe um salário de R$ 2.500 por mês e recebe um aumento de 10%. Qual o valor do seu novo salário? Agora aqui, ó, né, nós temos o salário dele, 2.500, né? E ele recebe um aumento. Então, nós sempre falamos aqui, né, da língua portuguesa e a linguagem matemática, né? De cara, quando nós falamos em aumento, o que está acontecendo? Uma soma, uma subtração, né? É uma soma agora, tá? Lá no desconto, o que nós vimos agora no exemplo anterior? Desconto. Vou te dar um desconto. Então, o preço que você ia pagar vai ficar menor, né? Você vai pagar algo porque vai ter um desconto. Você vai subtrair um valor, né, daquele total. E agora não, ó. Aumento vai somar. Então, são coisas lógicas, mas importantes na hora de resolver, tá? Vejam aí que é simples, né? 10% de aumento. Então, vejam só. A porcentagem é 10%. Nós aprendemos agora há pouco, ó, 10. Nós vamos utilizar para fazermos nossos cálculos 10 centésimos, né? Ou 0,10, que é igual a 0,1. Tá? Um dos dois. Muito bem. Aqui, para calcular o novo salário após o aumento, você pode usar a fórmula, tá? O que é essa fórmula? Não é nada que você precisa decorar, não. Até porque na matemática a ideia é que você não decore, você aprenda, tá? Veja qual é a lógica que está por trás de cada coisa que você vai aprendendo, né? De cada conteúdo, de cada assunto que nós estamos trabalhando. Então, aqui, ó, o novo salário. Por que um novo salário? Porque, ó, ele vai receber um aumento, né? O Manaus, ele está recebendo R$ 2.500 e recebe um aumento de 10%. Então, quando nós aumentarmos esse valor em 10%, ele vai ter um novo salário. Tá? Então, é uma coisa muito lógica aqui que não tem por que ficar assustado. O novo salário vai ser igual ao salário que ele está recebendo. Tá? Quanto que ele está recebendo? 2.500. E aí o aumento, ó. Aumento. Mais o salário atual. Agora nós vamos calcular o que é 10% de 2.500, né? Que vai ser os 2.500 mais os, né, multiplicado aqui, né, pela taxa, 10%. E aí, lembrando que na hora de multiplicar, né, essa taxa vai ser transformada. A gente vai utilizar nesse formato de fração ou
0,10, né? 10%, tá? Substituindo os valores conhecidos. Então, agora, qual vai ser o novo salário? Okay? Eu escrevi aqui para ficar bem claro, né? Bem didático, né? Mas na hora que você está fazendo a conta, você não há necessidade de você escrever, né? Tudo isso, até porque nós vimos lá no começo, né? A história do símbolo da porcentagem, né? Ficava lá escrevendo porcento, né? Se eu posso somente fazer isso, né? Então, aqui eu escrevi, tá? Que é para ficar didático para vocês. Então, o novo salário vai ser igual ao quê? O salário atual de 2.500 mais o aumento que é 10% de 2.500. Como que você faz a conta? Você vai pegar o valor que você quer tirar a porcentagem, né? E multiplicar pela taxa. Só que a taxa, que é 10%, né? Você vai transformar em decimal ou em fração, tá? Tanto faz. Vejam aqui, ó, se nós vamos fazer essa continha utilizando fração, 10%. Tá? Ó, divide por 100 aqui e divide por 100 2.500. 2.500 dividido por 100 é 25, tem 25, né? Vezes 100 é 2.500. E aí nós temos 25 vezes 10, ó. Sobrou 25 vezes 10, que é igual a 250. Tá? Então ele recebeu um aumento, a gente descobriu que 10% de 2.500 é 250. Vai receber 250 a mais. Vamos somar. Então agora descobrimos o aumento. O salário novo vai ser o salário que ele já recebia, 2.500, mais os 250, 2.750. Portanto, o novo salário, após o aumento de 10%, seria, né, aí de 2.750. Ou já é, né? Se ele realmente recebeu aí. Significa que o funcionário agora recebe R$250 a mais do que o salário inicial. Tá? Então, porcentagem é simples, porcentagem tem que praticar, né? E nós temos aqui que entender bem que é o por 100, né? É algo dividido por 100. Transformar essa taxa, né, que é a dada em percentual, em número decimal ou em fração e multiplica pelo valor que você quer saber aquele percentual. Pronto, é isso, é simples, tá bom? Então, finalizamos aqui a nossa revisão.